Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao webinar Serra Gaúcha, Transformando Desafios em Oportunidade, organizado pela nossa recém-criada Comissão do Setor Imobiliário da Câmara de Comércio França-Brasil. Eu sou a Corinne Fontenelle, a diretora nacional da Câmara de Comércio, e é um prazer abrir este evento hoje, que é o segundo evento do ano da Comissão do Setor Imobiliário e a primeira edição de uma série Jornada do Investidor. E o evento de hoje nos oferece a oportunidade de conhecer uma região do Brasil, a Serra Gaúcha. Espero que nas próximas edições possamos a conhecer em maiores detalhes outras regiões. Eu dou as boas-vindas a nossos palestrantes de hoje, o Cláudio, o Jaime, o Rômulo e o Ico, que serão apresentados mais detalhadamente pelas líder e vice-líder da comissão, Cristiana de Paula e Adriana Moreira, que farão a moderação do evento. Como é de praxe, eu sempre apresento de forma resumida a nossa Câmara, porque sempre tem gente nova se juntando a nossos eventos de comissão. É uma Câmara muito antiga, fundada em 1900, a mais antiga Câmara bilateral do país. É uma Câmara nacional, que hoje conta com quatro capítulos regionais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. E no ano passado abrimos uma antena em Fortaleza, e em breve vamos abrir uma antena em Recife, e temos planos de abrir mais antenas pelo Brasil, quem sabe na região sul. Temos atualmente em torno de 500 membros em todo o Brasil, sendo a maioria ainda em São Paulo, e estamos em fase de crescimento. Nossos membros são grandes empresas francesas, mas também temos muitas empresas médias, de médias e pequeno porte, além de empresas que prestem serviços para essas empresas. Temos a ambição de nos tornar uma Câmara cada vez mais inclusiva, então nós abrimos novas categorias nos últimos meses e anos, categoria para startup, para alumni que se formaram na França e voltam para o Brasil e querem manter uma conexão com a França e a cultura francesa, para organizações sem fim lucrativo também. E nossa missão, né, para resumi-la, é desenvolver o relacionamento França-Brasil e conectar pessoas, empresas e empreendedores dos dois países. No ano passado, realizamos mais de 160 eventos em todo o Brasil, e esse ano devemos chegar mais ou menos a esse número, sendo mais de 90 eventos em São Paulo e os demais nos nossos capítulos regionais, principalmente o Rio de Janeiro, mas também tem eventos em Curitiba e em Belo Horizonte. Contamos com 14 comissões setoriais e temáticas, sendo que esse ano nós abrimos duas comissões, e a Comissão do Setor Imobiliário é justamente uma delas, que fazia falta na Câmara, sem nenhuma dúvida. E essas comissões têm a vocação, né, de gerar conhecimentos, oportunidades, e conectar pessoas, né? Então, é um mix das duas coisas, principalmente quando acontecem eventos híbridos, onde a gente consegue fazer essas duas coisas junto de uma forma mais rica, naturalmente. Mas o webinar também é o que nos permite alcançar um público maior. Nossa Câmara se destaca por duas grandes bandeiras, né, que permeiam todas as nossas atividades, que é a bandeira do meio ambiente e da sustentabilidade, que acredita também é uma preocupação do setor imobiliário, e a bandeira da tecnologia e da inovação. Fazemos eventos de todos os tipos, conforme eu já falei, mas eu queria destacar um que está chegando, que é o nosso jantar de final de ano e Prêmio Personalidade, 29 de outubro, em São Paulo. Então, quem desejar se juntar a gente, é só nos procurar. E a gente tem um evento mais à frente, que é o evento da French Tech, do French Tech Summit.
que reúne todo o ecossistema de startup francês ou fundado por franceses no Brasil. Então, dito isso, eu vou passar a palavra para a Cristiana de Paula, que vai nos apresentar o evento de hoje e nossos palestrantes. Cristiana, a palavra é sua. Olá, pessoal. Bom dia. Agradeço a presença de todos. Bom, hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre como o estado do Rio Grande do Sul transformou grandes desafios em oportunidades. A pergunta que nós vamos falar um pouco, discutir aqui um pouco como é que o estado está agora, após esses percalços, né? E quais são as perspectivas do setor turístico e imobiliário? Então, a gente sabe que agora foi anunciado aí o retorno aí das atividades do Aeroporto Salgado Filho. Com ela também o governador do estado vem anunciando uma forte campanha de turismo para o estado do Rio Grande do Sul, especialmente para a Serra Gaúcha. Então, a gente está vivenciando um novo momento, né, um momento de retomada das atividades. E para discutir um pouco sobre esses assuntos e sobre esse momento tão importante de retomada do Rio Grande do Sul, a gente tem a honra de contar aqui com participantes ilustres, que são grandes empreendedores do setor imobiliário e turístico que atuam na Serra Gaúcha, e também com o presidente da Sinduscom do Rio Grande do Sul. Né? Eu vou apresentá-los brevemente, tá bom? Eu sei que cada um de vocês conta com um currículo muito vasto e, enfim, várias atividades, mas apenas para que os nossos participantes possam conhecê-los um pouco melhor. Então, o Cláudio Teitelbaum é o presidente da Sinduscom e sócio do escritório Engenharia João Teitelbaum, com sede em Porto Alegre, sendo um dos mais renomados do estado e premiado em diversas categorias por entidades do setor imobiliário. O Jaime Sirena, que está aqui conosco, é o CEO da Star Opera Incorporadora, uma holding da Emoções Incorporadora, premiada em diferentes categorias também. A Star Opera é uma das incorporadoras responsáveis pelo desenvolvimento do projeto do Clube Med em Gramado. Né? O Clube Med, acho que todos sabem, é uma das maiores redes de hotéis do mundo, e ela vai agora estar inaugurando o seu quarto resort no Brasil, que está previsto agora para 2026 em Gramado. O Ico Paludo, que é o sócio e diretor comercial da Paludo Incorporadora e da Volo Participações, que atua no ramo de incorporação e loteamentos desde 98. A empresa também se destaca pela inovação, excelência de seus produtos e a constante superação de expectativas no mercado imobiliário. E também nós temos conosco uma outra rede francesa aí, né, que é o diretor, o Rômulo Silva, que é diretor de desenvolvimento de franquias da Accor, que também é uma das principais redes hoteleiras do mundo, né? A Accor possui, depois você me corrige se eu estiver errada, Rômulo, mas possui cerca de 18 hotéis em operação no Rio Grande do Sul e está expandindo agora para a região de Gramado, com o novo hotel, né, em Canela, que está previsto para inaugurar em 2025. Então, eu acho que a gente tem assim aqui conosco um dos assim, os principais players de mercado para discutir sobre alguns temas aí que a gente gostaria de apresentar para turistas e investidores sobre como se encontra a região agora do Rio Grande do Sul, especialmente da Serra Gaúcha, tanto para o turismo, mas também para investimentos imobiliários, tá bom? Então, bom, vou passar um pouco a palavra para a Adriana, que ela vai falar um pouco da questão desse primeiro contexto, do contexto turístico, de como que a região se apresentou após os eventos climáticos. E, bom, segue a palavra, Adriana. Bom dia a todos. A Serra Gaúcha se firmou como um dos principais polos turísticos do Brasil. Só em 2023, 8 milhões de turistas vieram para essa região. Com os eventos ocorridos em maio deste ano, com o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, realmente houve grandes mudanças. Então, eu pergunto ao Rômulo do Grupo Accor, como está sendo a retomada, Rômulo, em relação ao retorno do turismo desde junho até agora, e de que forma a região do Rio Grande do Sul tem experimentado um aumento no fluxo de turistas? Bom dia a todos. Primeiro, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de promover um evento como esse. Eu acho que é um momento importante para a gente falar do turismo, da hotelaria. Como eu disse aqui, a gente estava conversando até, fazendo um esquenta, um warm-up antes,
O turismo hoje representa algo entre 8, 9 até 10%, dependendo da estimativa que se faz, da quantidade de empregos gerada no país como um todo, né? O setor como um todo, turismo e hotelaria, emprega de 8 a 10% da mão de obra. Então, é um setor extremamente relevante na economia e vem cada vez mais tomando um destaque em todos os estados aqui do Brasil, e obviamente que no Rio Grande do Sul não seria diferente, né? Como é que a gente está percebendo isso, né? Óbvio que foi um impacto muito grande, os primeiros 3 meses foram bastante impactados, mas a gente divide isso, a gente tem dividido aqui internamente em 3 setores, né, de como que o estado foi afetado. O setor de aeroporto, né, a gente tem 2 hotéis ali na cabeceira do aeroporto, praticamente ali. Temos um Ibis e um Novotel ali. A gente divide em Porto Alegre, então aeroporto, Porto Alegre e o estado, né? A região do aeroporto ainda sofre muito, obviamente que a gente depende da demanda de aeroporto, que graças a Deus aí está prestes a abrir. A gente espera aí que a retomada aconteça de forma rápida, e parece que é isso mesmo, está todo mundo bastante confiante de que a retomada vai ser forte, e a gente está contando com isso. Mas hoje a gente ainda tem na região do aeroporto, cerca de 40, uma queda ainda de 40 quando a gente avalia os últimos meses, né, o mês de agosto, o mês de setembro, ainda 30%, eu diria, de queda em relação ao que estava antes das enchentes, tá? Região de aeroporto, tá? Então, uma queda bastante significativa ainda, né? Vem subindo, vem se recuperando, mas ainda uma queda significativa. Em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, está tendo uma certa recuperação, a gente ainda está um pouco abaixo do que. E quando eu digo abaixo, é em taxa de ocupação, tá? Em quantidade de quartos ocupados, tá? A gente ainda está cerca de 10% abaixo do que era antes do período das enchentes. E quando a gente avalia o estado, a gente já está um pouquinho até acima do que era do período pós-enchente, né? Obviamente, né, a cidade de Porto Alegre, a região do aeroporto foram as mais afetadas e a recuperação é mais gradual, mais lenta, né? Então, a gente vem sentindo isso. A gente sente um aumento no fluxo do turismo também, em especial na região da Serra, né? A gente tem um hotel ali na cidade de Igrejinha, né? Que é caminho. Então, a gente vem sentindo esse aumento, o aumento está acontecendo. Então, a gente está aí com uma boa expectativa, principalmente pós o aumento, pós a retomada aí do aeroporto, tá? Então, é assim que a gente está fazendo a leitura nesse momento e acreditando aí que nos próximos meses a retomada vai ser total e, inclusive, uma leve expectativa aqui de um aumento no fluxo em relação ao que era no período antes da enchente, tá? Essa é a nossa expectativa. E eu pergunto ao Jaime Sirena. A Serra Gaúcha tem atendido grandes redes hoteleiras como o Clube Med e a Accor, com projetos ambiciosos, que falaremos mais adiante. Como você avalia o impacto dessas bandeiras na retomada do turismo local e no aumento da confiança dos investidores e do turismo? Bom dia, quero parabenizar a Câmara de Comércio França Brasil por essa iniciativa de promover o turismo e debater esse assunto tão importante. A toda a equipe da Câmara de Comércio, a Corrina, a Cristiane, a Adriana, e os demais palestrantes, o Cláudio Teutenbaum, o Rômulo e o Ico Paludo. Eu gosto sempre de dar as boas notícias, né? Do estado do Rio Grande do Sul estar saindo de uma tragédia, de uma enchente que assolou todo o estado, a economia. Mas, assim, segundo o Global Travel Market Report de 2024, divulgado pela empresa de análises norte-americana, a Foxrite, o Brasil passou a integrar o ranking dos 15 maiores mercados globais do segmento de viagens. O Brasil tem um potencial turístico como poucos no mundo. E como o Rômulo já estava salientando, o retorno da conectividade aérea será um dos principais fatores para a retomada do turismo local. As grandes redes hoteleiras, em especial o Clube Med, desempenham um papel fundamental nessa tarefa. O Clube Med atende cerca de 178 mil clientes na América do Sul, e grande parte desse público de clientes certamente virá para Gramado, né? O Clube Med também tem uma rede de parceiros
e de operadoras, uma vasta rede, e que vai realmente dinamizar e impulsionar o mercado na Serra Gaúcha com a vinda do Clube Med para Gramado. A gente também tem uma expectativa, nós sabemos, lá no Sul, e eu nasci em Caxias do Sul, eu estou atualmente em São Paulo, mas nasci em Caxias do Sul, morei muito tempo em Porto Alegre e adoro Gramado e toda a Serra Gaúcha. E a gente está numa expectativa, nós sabemos que o turista, quando se desloca para Gramado, ele chega no aeroporto Salgado Filho e depois tem mais um deslocamento de carro ou de ônibus para Gramado. E a gente está numa expectativa dessa implantação do aeroporto regional da Serra Gaúcha, no distrito da Vila Oliva, em Caxias do Sul. Isso também vai impulsionar muito, né? Eu acho que vai mudar todo o panorama, né, de fluxo de turistas. Gramado, como sabemos, e já foi dito, recebeu em 2023 mais de 8 milhões de turistas, né? É uma das 5 cidades mais visitadas do Brasil. Então, a gente está muito confiante e nessa expectativa, eu vou falar mais adiante depois, da implantação do Clube Med, que foi uma conquista muito importante para a Serra Gaúcha, porque nós temos 4 Clube Med hoje no Brasil, né? Nós temos 3, aliás, o quarto será implantado agora, e nenhum na América do Sul. O Clube Med é um desejo de vários países da América do Sul que não tem um Clube Med. O Brasil tem 3, vamos para o quarto agora, e vários países, vários estados brasileiros gostariam de ter um Clube Med. Então, para nós, é motivo de muito orgulho ter essa conquista e levar o Clube Med para Gramado, que vai dinamizar. O Clube Med não é um concorrente, ele vai impulsionar toda a hotelaria, né, de Gramado e da Serra Gaúcha. Tá ok, Jaime, muito obrigada. Eu acho que esse seu posicionamento é de extrema importância, porque agora a gente vai entrar num tema que eu acho que bom, eu vejo a mobilidade e a segurança como um dos principais fatores, tanto para o turista quanto para o investidor, né? A gente sabe que após esses acontecimentos, a gente teve aí tanto a questão aeroportuária quanto as rodovias foram seriamente afetadas. Mas, ao mesmo tempo, o Estado ele tomou as medidas necessárias. Eu acho que eles foram bem dinâmicos, principalmente com o auxílio aí, tanto de âmbito nacional, governo do Estado, até iniciativas privadas, em relação investimentos substanciais foram feitos, né, para qualificar a infraestrutura rodoviária, aeroportuária, enfim. E aí, de repente, como uma forma, um paliativo para possibilitar essa questão do acesso, alguns aeroportos locais foram qualificados, né, para recepcionar ou para, de repente, conseguir atender esse fluxo até que o aeroporto Salgado Filho retomasse suas atividades, como o aeroporto de Canelas, Caxias do Sul, Torres. E aí você chegou a tratar, inclusive, do novo aeroporto que foi anunciado pelo governador, né, que eu acho que é em Caxias do Sul, no município de Oliva. E aí eu chamo o presidente da Sinduscom, o Cláudio, para falar um pouco essa questão da mobilidade, do acesso, né? Se houve realmente já uma recuperação, tanto da estrutura aeroportuária quanto rodoviária, se o Estado volta mais qualificado em relação a esses aspectos, eu acho que, de repente, com potencial de recepcionar um fluxo ainda maior de turistas, porque o que a gente vê, que foi muito bem colocado para o Jaime, é que a região da Serra Gaúcha, que é uma das mais visitadas do Brasil, ela ainda continua recepcionando fortes empreendimentos de grande relevância, né? Então, assim, as pessoas continuam apostando na Serra Gaúcha. Então, eu queria que o Cláudio falasse um pouco sobre como está essa questão da segurança nas estradas, o acesso aeroportuário e como que isso vai impactar aí depois em relação ao turismo e ao mercado imobiliário. Bom, bom dia a todos, em especial aos amigos da Câmara França-Brasil, e parabéns também pela iniciativa, aos colegas também que estão comigo nessa empreitada. Como eu falei antes, dava para discorrer uma hora aí sobre essa pergunta, né? Mas a gente vai tentar ser objetivo. É fundamental para o Estado ele dispor de aeroportos com uma infraestrutura adequada, né? Que a gente não siga com uma dependência exclusiva do aeroporto Salgado Filho. É claro que a gente imagina que o Estado, a capital, eles vão se preparar melhor para eventos climáticos. Cada vez mais a gente está colocando isso no nosso mapa de riscos, mas até pela própria importância estratégica do nosso Estado
regional mesmo, com Argentina, Uruguai, Chile, podendo captar turistas e turismo também de negócios, né? Hoje a gente quer fazer um evento para turismo de negócio no Rio Grande do Sul para 700, para 1.000 pessoas, são pouquíssimas cidades que Porto Alegre, a nossa capital, não tem ainda essa questão. E o turismo da Serra, ele é um dos grandes indutores da economia gaúcha e entendemos que isso aí tem que ser realmente incentivado. Em junho agora desse ano, teve o anúncio, né, do governador, acho que cerca de 200 milhões de reais investidos, a serem investidos, que poderiam ser utilizados para o aeroporto de Vila Oliva, mas aí voltam aquelas questões, né? A gente está falando de terraplenagem, construção de pátios, pistas, infraestrutura subterrânea, terminal de passageiros. É suficiente 200 milhões? Como é que vai ser o processo de aprovação desses recursos, editais, projetos, contratações? Isso aí vai ser ágil, não vai ser ágil? É só mais uma coisa que foi colocada na imprensa para que se possa noticiar. E a gente entende, né, como Sinduscom e como entidade representativa do setor, que a melhor forma para se trabalhar em investimento em infraestrutura é ou a concessão, como bem exemplificado no caso da Fraport aqui em Porto Alegre, como a parceria público-privada, tanto para infraestrutura aeroportuária, quanto para rodovias. A gente vê que as melhores rodovias, as melhores infraestruturas são aquelas que são concedidas e são trabalhadas pela iniciativa privada. A gente entende que, entrando um pouco nessa questão da segurança, né, hoje a gente tem aí mais de 13 mil quilômetros de estradas, sendo mais de 5 mil quilômetros dessas estradas rodovias federais que foram impactadas pela tragédia. A gente ainda tem pontos de bloqueio total ou parcial em rodovias federais no estado gaúcho, tem pontes a serem reconstruídas, e pontes não somente nas estradas principais, mas naquelas estradas municipais e regionais ali que levam determinadas comunidades, as principais estradas ainda estão sem acesso ou com acesso muito precário. É um longo trabalho a ser feito e a gente entende que, por mais que se anunciem esses investimentos federais, o governo, nem o federal, muito menos o estadual, ele tem esse fôlego para chegar nesse potencial de reconstrução. E a gente entende que o que deve ser trabalhado pelas entidades representativas é unir, é engajar esforços de modo a trabalhar nessas concessões e parcerias entre iniciativas público-privadas. Cláudio, a gente tem esse anúncio da retomada, né, no aeroporto para o dia 21 de outubro, e aí com isso a gente provavelmente também vai se retomar o fluxo, né? Eu vi que o aeroporto vai estar qualificado o suficiente para conseguir retomar todos os voos domésticos e internacionais, que eu não me recordo se havia voo internacional para o Salgado Filho, se tem Sim, uma previsão. os voos domésticos retomam agora 31 de outubro e a previsão dos voos internacionais é a partir de janeiro. Sim. E existe um prazo para conclusão, porque essa questão da independência também, né, da Serra em relação ao Salgado Filho, eu acho que é de extrema importância. Mas a gente percebe que o Caxias do Sul fica a cerca de 80 quilômetros aproximadamente, né? Isso de Gramado e Canela. Então, eu queria saber um pouco se está sendo investido, eu queria saber um pouco como é o acesso rodoviário de Caxias do Sul até Gramado e Canela, e se está havendo algum investimento na melhoria da infraestrutura, tanto em relação, não só da infraestrutura, mas de medidas que pudessem minimizar o risco aí de possíveis enchentes ou alguns problemas dessa questão. Está sendo feito alguma coisa nesse sentido? Hoje, o aeroporto de Caxias, né, ele tem uma infraestrutura, vamos dizer, não me lembro, o termo é precário em termos de atendimento à neblina, a condições climáticas, a intempéries, né? Então, o que vem ocorrendo é que nessa substituição eventual no status como está hoje, ela é realmente precária e necessita de um investimento forte. A gente não tem ainda nenhuma sinalização de prazos, nem de início, nem de conclusão, e muito menos da infraestrutura. Hoje se tem uma infraestrutura básica que comunica, né, as cidades da Serra Gaúcha. A gente consegue facilmente a infraestrutura doméstica ser transitável, porém, realmente, como
proteção de fenômenos climáticos, proteção de intempéries, de encostas, isso ainda ela tá com uma situação precária, mas volto a dizer, entendo que aqui no estado tem profissionais, empresas muito especializadas e uma vontade de fazer muito grande que tem sim condições de num prazo não longo, né, num médio Curto prazo, prazo, né? essas questões estarem solucionadas. E hoje o acesso, como é que tá? É uma curiosidade, acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, que pretendem, alguns cancelaram os voos como é que está o acesso hoje para a Serra Gaúcha, independente do Salgado Filho? A gente tem a Adriana, que é do Rio Grande do Sul, que eventualmente vem a São Paulo nos visitar e retorna para Gramado, ela mora em Gramado. Como é que está essa questão do acesso à Serra Gaúcha? Bom, hoje facilmente se chega de Porto Alegre a Gramado, Canela, Bento, a todas as cidades. Entre as cidades também se consegue transitar. Eu acho que até o pessoal da Serra ele vai ser mais assertivo para dizer como é que eles estão vendo essas interlocuções. O que eu recebo de feedback é que hoje está muito bom de ir a Gramado e Canela, né? Porque tu consegue acessar mais fácil aquelas atrações. Eu recentemente tive aí com a família, eu tinha um evento, acabei levando a família, ficou hospedado na Serra, e para levar as crianças nas atrações está muito fácil hoje, né? Que por um lado é bom, né? A gente consegue ter acesso, os restaurantes também, tem ótimos restaurantes, ótimas opções. Então, hoje, pro turista gaúcho, pro turista catarinense, para esse turista que consegue vir mais perto de carro, tá fácil. Eu entendo que o turista que vem via São Paulo, né? Hoje São Paulo é um hub, tu consegue chegar fácil tanto em Caxias, quanto em Pelotas, quanto em Porto Alegre. Tu consegue vir para esses aeroportos e com deslocamento tu fazer a Serra Gaúcha de carro. Então, não é um impeditivo enorme, mas entendo que agora, a partir da retomada dos voos domésticos, vai ficar, não sei se como era antes, mas entendo que vai começar uma volta à normalidade. Bom, aí a gente entra num outro tema que que é a questão do turismo e a criação de uma nova marca Serra Gaúcha aí, né? Para de repente que essa marca Serra Gaúcha como representação não só de Gramado e Canela, mas dos outros polos turísticos aí da Serra, né? Que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas a gente viu que o governador anunciou uma forte campanha de turismo, né, voltada para a Serra, e, segundo ele, vocês estão prontos para recepcionar os turistas, sobretudo após a reabertura do aeroporto. Depois dessa época aí, depois da época das enchentes, a gente viu que houve uma mobilização da iniciativa privada, dos gestores locais, já com um propósito de fortalecimento ali da Serra Gaúcha, que eu acho que foi muito bem sucedido. Eu acho que uniu ali os municípios, né, que formam ali o Complexo da Serra. O governo também anunciou uma campanha no qual será destinado cerca de 30 milhões para promover o turismo no estado. Enfim, eu acho que essa questão dessa representatividade da Serra, né, como uma marca, vai não só incentivar o turismo, mas também o mercado imobiliário para investidores na região. E aí eu pergunto aí, né, para o Rômulo, que é o representante da Accor, né, e a gente sabe que a região já conta com eventos renomados, como o Festival de Cinema, o Natal Luz, enfim. Eu queria saber quais são as iniciativas, né? Se a Accor está por dentro dessa questão, dessa nova campanha do turismo e dessa imagem aí da Serra Gaúcha com uma marca, mesmo um brand, né, nacional, e como a Accor se posiciona diante dessa questão. Eu acho uma ótima iniciativa, né, que o governo do estado tem feito. O incentivo ao turismo é algo que já vem acontecendo, e eu acho que nesse momento tem que mesmo reforçar isso, e é o que vem acontecendo. Como a gente tem buscado ajudar é fortalecendo o parque hoteleiro, né? No ano que vem, como você comentou, a gente deve abrir um novo hotel em Canela, né? Então,
A gente aí está bastante animado com a abertura desse empreendimento, nesse momento de retomada em Canela, mas a gente tem outros 4 hotéis ainda para abrir no ano que vem e em 2026 no estado como um todo, né? A gente quer também reforçar o parque hoteleiro não só de Gramado, Canela, mas toda a Serra Gaúcha, todas as principais cidades no estado do Rio Grande do Sul, com hotelaria econômica, né? A gente vem sentindo um movimento de pessoas com menor poder aquisitivo viajando mais, né? Então, as pessoas estão viajando mais, mesmo as com menos poder aquisitivo, e estão buscando uma hotelaria econômica. Não quer dizer que não há espaço para hotelaria de hotéis premium, hotéis mid-scale, hotéis de luxo. Há também, mas esses segmentos, a gente acredita numa alavancagem maior na hotelaria econômica nesse momento, justamente por conta desse ímpeto pelas pessoas em viajarem. Eu comentei também aqui no começo sobre um processo que a gente tem até falado de o redescobrimento do Brasil, né? Que é no pós-pandemia, o brasileiro tem viajado um pouco mais no Brasil, né? Viagens terrestres, né? Viagens de carro. Então, a gente tem sentido esse movimento e é um movimento muito aliado com a hotelaria econômica. Então, a gente está buscando Gramado, Canela, Bento Gonçalves, outras cidades que a gente está olhando para a implantação de hotelaria econômica, além das cidades de Uruguaiana, Pelotas, Canela, Juí, Santo Ângelo, que a gente já tem projetos em construção que a gente deve abrir aí nos próximos anos, tá? Então, nossa ajuda está sendo aí com o fortalecimento do parque hoteleiro. Eu acho que essa ideia de reunir os municípios, né, Gramado e Canela, para nós, paulistas e turistas, eu particularmente não conheço ainda, não tive oportunidade, mas a gente entende que é um local turístico muito sazonal, né, e que de repente ele tem uma busca maior em determinadas partes do ano, né, em algumas estações. Mas eu acho que essa ideia da Serra Gaúcha, né, de você entender a Serra Gaúcha como um todo e com todas as atrações que ela oferece, de repente a gente pode, eu acho que o que se pensa nisso é você minimizar essa sazonalidade, né? Porque eu acho que a Serra tem muitas atividades, muitas atrações que podem atender o turista, o investidor o ano todo, não só em algumas épocas do ano, né? Depois a gente vai entrar nesse tema, de apresentar um pouco a região, mas em relação à questão, a gente está vendo, como vocês falaram, que o turismo no Brasil, o Brasil é um dos lugares mais visitados do mundo, e a Serra Gaúcha também é um dos locais mais procurados no Brasil, e o público estrangeiro está cada vez mais vindo para o Brasil, né? E diante do contexto geopolítico que a gente está vivendo agora, eu acho que o Brasil está muito em ascensão, né? Então, eu queria saber do Jaime, como representante aí, desenvolvedor do Clube Med, né, que é uma bandeira internacional, se vocês fazem algumas campanhas ou projetos ou estudam alguma forma de repente, atrair o público estrangeiro, de divulgar a região aí mais para o público no exterior, se existe algum planejamento nesse sentido. Claro, Cristiane, segundo algumas matérias que eu li, posso estar enganado, mas o Gramado recebe hoje em torno de 5% de estrangeiros, o que é muito pouco. Então, como eu referi antes, o Clube Med atende 178 mil clientes na América do Sul e certamente esse cliente será impactado para conhecer Gramado. Ao mesmo tempo, o Clube Med tem mais de 70 resorts pelo mundo, né? E em vários países. Então, todo esse cliente do Clube Med, tanto da América do Sul quanto do mundo, serão convidados e impactados para conhecer Gramado e certamente aumentará esse fluxo de estrangeiros em Gramado, principalmente dos nossos vizinhos aqui da América Latina, né? Não tenho dúvidas quanto a isso, viu, Cristiane? A gente vai impulsionar um pouco mais esse mercado do turista estrangeiro. Veja que nós estávamos falando aqui, eu estava prestando atenção nessas questões da Serra Gaúcha e de Gramado especificamente. A retomada, eu vou insistir nisso, porque a retomada do turismo, ele depende muito da via aérea, né? E o estado do Rio Grande do Sul não pode ficar dependente só de um aeroporto. Então, a instalação de um aeroporto na Serra Gaúcha seria fundamental também para esse fluxo, aumentar esse fluxo de turistas, né? Neste período de pós-enchente, veja, com o fechamento temporário do Salgado Filho em Porto Alegre, houve
uma alteração significativa de turistas que visitam Gramado. Tradicionalmente, o maior emissor de turistas, que é São Paulo, foi superado por Santa Catarina e Paraná, né, que ajudaram a manter a manutenção de turistas em Gramado, e somado com os gaúchos que sempre adotam Gramado e frequentam seguidamente, semanas, fins de semana, né, com a família, a Serra Gaúcha e Gramado. Sim, eu acho importante exaltar que tanto o Clube Med, a Cor, o Kempinski, né, eles estão investindo agora na região. Eu acho que isso traz uma visibilidade para o público internacional e a capacidade da Serra Gaúcha de atender, né, tanto os turistas quanto investidores, não só em determinadas épocas do ano, mas o ano em todo, diante das atratividades da região, né? E, bom, a gente vai entrar aqui Cristiane, agora. Oi. desculpa só fazer uma colocação que eu acho que é super pertinente, até em complemento ao comentário do Jaime aqui, é que tanto as municipalidades de Gramado, de Canela, como o próprio governo do estado, eu acho que eles estão sendo muito bem sucedidos. Eu acho que ainda tem um espaço para melhorar, mas são bem sucedidos na agenda de eventos, né, justamente para evitar esse acúmulo de turistas só no período do Natal Luz, tudo isso. Não, o município conseguiu, os municípios conseguiram colocar agendas durante o ano todo com eventos, e isso é muito bom para o fluxo de turismo, é muito bom para as cadeias hoteleiras. Então, eu acho que as municipalidades têm feito um bom trabalho, tem um espaço para melhorar, mas acho que é o caminho certo, como outros municípios vêm fazendo, como Foz do Iguaçu, como Campos do Jordão. Eu acho que Gramado, eu diria até que foi o precursor desse movimento de quebrar essa sazonalidade, tá? Gramado e Canela. Eu acho que está no bom caminho, mas vejo um espaço aí para a gente continuar melhorando essa agenda de eventos, tá? Sim, e para divulgar as atrações que tem na região, né? Que é muito importante. Além dessa questão dos eventos que realmente estão sendo promovidos e estimulados, né, pelos municípios, é importante também destacar as atratividades, o que realmente toda a região oferece. E aí, entrando num assunto que é um pouco polêmico, aí eu não quero também tratar ou ir para essa questão, né? Mas, bom, muito se fala em relação à legalização dos cassinos no Brasil, enfim, legaliza ou não, mas a ideia é tornar o Brasil como um polo turístico internacional. Bom, eu queria saber do Cláudio como é que está essa questão do cassino, se tem uma previsibilidade, caso seja aprovado, se tem uma previsão de ser estabelecido um cassino aí na região da Serra Gaúcha, enfim, como é que está esse tema Bom, sobre isso aí é uma questão que tá sendo analisada, né? Eu até não vou opinar aí se sou a favor ou se sou contra o cassino, tá? Mas o cassino seria hoje tu tem aí as bets, né, que estão sendo discutidas em nível nacional, isso? como incentivar, o que não incentivar. A gente vê que tem uma piratização muito grande, né, em cima disso, né? Então, isso aí acaba manipulando. Então, enfim, coisas muito mais nocivas, do que o próprio cassino, né? A questão do cassino tem em vários lugares do mundo. E isso aí acaba incentivando, sim, o turismo. E eu vejo que Gramado, Canela, a Serra como um todo, isso seria mais uma opção, né, dentre as várias que se tem, de incentivo ao turismo, né? E atrás do incentivo ao turismo, a gente tem mais ISS para o município, mais rede hoteleira mais movimentada, restaurantes, o Sim. cara que vai Acaba impactando economicamente como um cara que todo, vai né? para cara que vai para Punta del Este num cassino, o cara que não fica 24 horas dentro lá do hotel do cassino, o cara vai É. consumir, vai gastar gasolina, vai gastar pedágio, vai gastar outras coisas que vão também colaborar com isso e fortalecer a indústria local. Então, tudo que é bem planejado, organizado, dentro de limites, da legislação e controlado, eu vejo que isso deve ser incentivado da maneira adequada. Posso completar, Cristiane? Claro, claro, Jaime, por Eu favor. acho, reforçando o que o Cláudio disse, eu acho que o Brasil comete um erro desde a década de 50, quando foi proibido,
de manter a proibição dessa atividade. O que precisamos é de uma regulamentação e legislação clara sobre isso. Todos os Sim. nossos vizinhos têm legislação para jogos. Então, o Brasil insiste nessa proibição, quando, na verdade, ele deveria regulamentar, fiscalizar, Até né? porque se mantém de forma clandestina, né? Então é muito É, melhor e o regularizar. cassino físico gera muito emprego, e diferente das bets, né? O cassino físico, que é a tua pergunta, ele gera bastante emprego. Então, eu acho que assim, basta ter uma legislação eficiente, controle. A gente conhece, Sim, todos acho que conhecem jogos aqui nos nossos vizinhos, no Uruguai, mas conhecemos Las Vegas também, que passou por um processo lá do início de regulamentação, de fiscalização, e é o que é hoje, né? Um polo turístico, né? Então, sim, Gramado poderia ser esse destino também turístico de jogos, né? Mas importante, reforço, legislação clara, regulamentação, controle, né? Para que ele não funcione como hoje na clandestinidade, né? sim. Gerando, Até porque já funciona na clandestinidade. sendo uma A atividade gente sabe marginal, não recolhendo impostos. que iria impactar de forma relevante na economia, gerando empregos, recursos para o município, enfim, É, obviamente, o turismo, né, estimulando o turismo, mercado imobiliário. Então, a gente entra num tema um pouco polêmico. polêmico, mas com certeza, eu acho que o impacto seria completamente positivo, mas a pergunta é se realmente, se sendo legalizado, se já existe uma previsão de ter um cassino aí na Serra Gaúcha, assim, se a Serra seria um dos locais eleitos para se comportar um cassino, ou se seria em Porto Alegre, seria na Serra. Tem alguma previsão em relação a isso? Segundo o que eu tenho acompanhado, a legislação prevê locais específicos para a instalação de cassinos, né? Locais turísticos. Uhum. E Gramado, as capitais seriam esse destino, e polos turísticos como Gramado seria um outro destino previsto em lei para a instalação de um cassino, né? Sim, sim. Bom, aí entrando um pouco no contexto do mercado imobiliário, né? Eu acho que o mercado imobiliário ele acaba sendo impactado, impacta indiretamente em todos os outros. Enfim, eu acho que é um dos setores mais relevantes da economia eu acho que, de repente, com o setor turístico desenvolvido, o imobiliário, consequentemente, tende a se desenvolver também, né? Então, eu queria saber um pouco, a Adriana vai conduzir um pouco com esse tópico, para a gente entender do ICO, né, que atua na região há bastante tempo, já desenvolve projetos de incorporação e loteamentos aí na região. Eu acho que ele é uma pessoa muito indicada para nos explicar um pouco o que significa esse contexto da Serra Gaúcha, com todos os municípios aí que compõem esse complexo, com as possibilidades que o turista, o investidor tem. E como é que tá? Aí a Adriana vai conduzir algumas perguntas para a gente entender como é que está o mercado imobiliário agora. Então, se você puder contextualizar a gente, Ico, sobre o que significa, né? Eles estão, de repente, querendo promover essa marca Serra Gaúcha. O que significa, então, a Serra Gaúcha? Para a gente que está aqui, de outros estados, entender um pouco. A maioria das pessoas conhece a Serra Gaúcha. A Cris não conhece ainda, mas agora quem sabe, né? Cris, no próximo mês É, venha conhecer. Gostaria de aproveitar esse momento para apresentar um breve panorama sobre o que realmente constitui a Serra Gaúcha. Aí eu pergunto ao Ico Paludo, que já constrói há anos em Gramado excelentes empreendimentos. Como incorporador, Ico, atuante na região, poderia nos falar um pouco sobre as regiões que compõem a Serra Gaúcha e sobre o seu atual potencial de desenvolvimento? Bom dia a todos. Eu também quero agradecer a oportunidade de participar desse webinar e parabenizar a Câmara de Comércio França Brasil pela iniciativa. Então, apesar de atuarmos hoje, né, somente no mercado de Gramado e Canela, né, outras regiões da Serra Gaúcha, né, já estão em nosso radar pelo seu bom potencial de desenvolvimento. A Serra Gaúcha ela é formada pelas regiões das Hortênsias, a região dos campos de cima da serra e a região da uva e do vinho. A região das Hortênsias, né, que acredito que seja mais conhecida, é formada pelos municípios de Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Ela é conhecida pelas suas belezas naturais, né, e tem um forte apelo turístico. Gramado e Canela especificamente, né, como já comentado, são destinos turísticos consolidados
né, que atrai milhões de visitantes. Ano passado foram 8 milhões, né, de visitantes. E esses visitantes eles vêm para participar de eventos, né, como o Natal Luz, o Festival de Cinema, apreciar a rica gastronomia, né, que Gramado e Canela tem, provar os chocolates artesanais, os queijos, os vinhos locais, né, como os feitos pela vinícola Ravanello, e também visitar as muitas atrações turísticas existentes. Tudo isso, né, movimenta a economia local e também oferece muitas oportunidades de investimento em infraestrutura turística e também no pujante mercado imobiliário da região. Já a região dos Campos de Cima da Serra, ela é formada por diversos municípios, né, dentre os quais é Cambará do Sul, Bom Jesus, São Francisco de Paula. Nós temos nessa região o Parque Nacional Aparados da Serra, né, e com lindas paisagens, temos os cânions do Itaimbezinho, o Cânion Fortaleza, muitas cachoeiras. E essa região ela atrai turistas interessados, né, em atividades ao ar livre, né, em contato com a natureza. Ela tem um grande potencial de desenvolvimento ainda a ser explorado, né, principalmente pelas suas características naturais e culturais. Ela também oferece oportunidades de investimento, né, em atrações turísticas, em pousadas, restaurantes, enfim, tem muito a ser explorado ainda. Outra região também bastante conhecida, né, a região da uva e do vinho, que é na região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Flores da Cunha e mais algumas outras, né? Ela é uma região muito rica, né, pela herança cultural da italiana e alemã, e ela é um dos principais polos vitivinícolas do Brasil, né? Tem muitos vinhos de qualidade, vinhos e espumantes de qualidade, né, de alta qualidade, como os da Miolo, da Casa Valduga, o Luiz Argento e muitas outras vinícolas. E o turismo relacionado ao vinho, né, o enoturismo, é uma dessas principais atividades econômicas da região. Tem também em Caxias do Sul, né, a Festa da Uva, Festa Nacional da Uva, que atrai milhares de visitantes todos os anos. Eu entendo que a Serra, né, catarinense, ela tem um grande potencial, a Serra Gaúcha, né, tem um grande potencial de desenvolvimento ainda a ser explorado, principalmente no setor turístico e no setor imobiliário. Romper a Adriana, ao invés dela conduzir, porque nós fizemos um evento na Câmara do Comércio sobre investimentos imobiliários, qual seria o melhor momento para se investir, né? Então, considerando vários aspectos, né? E aí a gente está conversando aqui sobre essa retomada do Estado, sobretudo em relação a essa questão da Serra Gaúcha vir a ser né, agora uma marca consolidada, enfim, para atração de turistas e tudo mais. Aí eu te pergunto, Ico, como incorporador na região, você acha que agora é um momento interessante para se investir? Para o investidor, tanto para aquele que pretende explorar, ou, no caso, adquirir imóveis para renda locativa, por exemplo, ou para valorização. Você acha que agora é um bom momento, considerando que o Estado está retomando as suas atividades em relação a custo-benefício? E qual é a região aí, no caso, que você indicaria para o investidor, a tendência aí do mercado imobiliário local? Você podia nos esclarecer um pouco em relação a isso? Claro. Sim, a Serra Gaúcha, sim, ela está uma fase de expansão muito grande, né? Principalmente, né, nos setores turísticos e imobiliário. São diversas as opções de investimentos, né, com alto potencial de retorno, né? Seja para investidores, né, que desejam investir no mercado do turismo, né, construindo hotéis, pousadas, restaurantes e até atrações novas, atrações turísticas, né? Quanto também a pessoas que desejam investir em imóveis, né, para ter uma valorização do seu patrimônio e também para ter renda com uma alocação imobiliária. Eu vejo que realmente, né, esse momento é muito propício, né, para investir na Serra. Tem muitas opções, né, para ter um excelente retorno financeiro. Porque eu acho que tende a haver uma valorização, né, Cláudio, aí com a retomada principalmente Eu ia complementar o que o Ico comentou muito bem, é o seguinte, o setor imobiliário, ontem mesmo eu dei uma entrevista sobre isso. O setor imobiliário, ele vive de ciclos, tá? E
quando o desenvolvimento imobiliário ele é ordenado e planejado, isso aí Gramado tem sido muito expert em fazer, né, um desenvolvimento urbano ordenado. Tu sempre vai ter um ciclo, tu pode ter até um ciclo de estabilidade, mas tu não vai ter um ciclo de baixa de preço de imóveis. Então, o que a gente vê em Gramado é o que a gente vê em qualquer cidade que tem vamos dizer, tem o foco turístico imobiliário. Tu tem Sim. empreendimentos que são sucesso de vendas e esses empreendimentos, eles se valorizam muito no momento do lançamento, porque tu tem o acesso tanto do investidor quanto do cliente final. E aí aquele investidor, o cliente final que comprou no lançamento, ele vai acabar tendo uma valorização muito grande no final do empreendimento. E aquele empreendimento que não tem um sucesso muito grande no lançamento, o que acaba é que ele vai ter uma venda mais demorada, mas ele vai acabar vendendo. Eu acho que Gramado e Canela, eles foram muito bem exemplificados disso. A gente vê condomínios de lotes que tem um número lá de 300, 400 lotes à venda. É claro que é mais difícil de tu vender tudo isso num lançamento, mas o que acaba é que, como esse loteamento, esse condomínio, acaba se valorizando pelos produtos imobiliários que vão sendo gerados lá dentro, quem comprou aquele empreendimento, ele sempre vai ter uma valorização. Eu Então, acho que houve também uma. Eu acho que a questão, com a questão dos eventos, pode ter havido aí uma estabilidade, né, ou uma queda de preços, e para o investidor que pretende investir agora, nesse momento de retomada, de fortalecimento, talvez seja o momento ideal para que ele possa obter uma valorização mais significativa, né? perfeito, é isso, é isso. Porque E a se, gente principalmente se vê. estão retomando com tudo, com essa campanha, a tendência é de que E Gramado tem um potencial de gerar produtos diferenciados, como é o caso do Clube Médio, como é o caso ali do Kempinski em Canela, como é o caso de sim, empreendimentos hoteleiros que estão sendo feitos e de algumas multipropriedades ali, e próprios empreendimentos residenciais, seja de apartamentos, de lotes, de residências, eles sim. todos têm sido muito bem pensados e cada vez mais pensados com conceitos e com assinaturas e grifes. E eu acho que é isso que vai depois levar à valorização do imóvel para o investidor e para o cliente final que está comprando. E entrando disso, dando sequência ao que o Ico nos apresentou, a gente tem, culturalmente falando, uma proximidade muito grande em relação aos países europeus, né? Por a região ter sido colonizada aí por alemães, italianos, etc. E então, assim, são vários fatores que eu acho que são interessantes para o público estrangeiro para fins de investimento, considerando essas questões, né, do mercado imobiliário fortalecido, as grandes bandeiras que estão presentes na região, o câmbio, que é muito vantajoso, né, enfim. Então, são muitos fatores que, para o público estrangeiro também, eu acho que, com certeza, hoje é uma das regiões mais promissoras para se investir no Brasil, né, a região do Rio Grande do Sul e da Serra Gaúcha. E aí eu entro para a gente depois, porque eu queria muito que desse tempo para que cada um falasse um pouco dos empreendimentos, mas falando muito brevemente, eu acho que tanto para o investidor brasileiro ou estrangeiro, a questão do desenvolvimento urbano, né, do desenvolvimento planejado, sustentável, isso é uma preocupação atual, né? Eu acho que a gente está vendo aí a cidade se desenvolvendo de forma desordenada. Às vezes você compra um empreendimento em determinada localidade, passado algum tempo, as características daquele local acabam sendo alteradas e a pessoa acaba se deparando com uma outra realidade, principalmente para quem compra em polos turísticos, para quem investe em regiões turísticas. Então, eu queria te perguntar, Cláudio, se os municípios ali, eles têm uma estrutura, eles estão bem estruturados em relação a essa questão da regularização, da legislação urbanística, da regularização urbana, enfim, como é que está esse desenvolvimento local ali? Como é... Vamos lá por partes. A gente tem duas cidades principais ali tratando de Gramado e Canela, né? Gramado teve a recente revisão do plano diretor dela. Acho que poderia ter sido um pouquinho mais ousada, tá? E um pouquinho mais, vejo que, vamos dizer, tecnicamente poderiam ter sido abertas mais discussões, esse chamado, vamos dizer, planejadores urbanos de experiência internacional. O Gramado é uma cidade internacional e poderia ter sido pensada. E, bom, como planejamento urbano é a melhor ferramenta que existe para se
para o planejamento estratégico de uma cidade, o planejamento urbano não é altura de prédio. Normalmente, quando se começa a falar de plano diretor, as pessoas ficam falando em altura e afastamento, e é muito mais do que isso, né? E eu vejo Muito mais do que que isso. as prefeituras têm que começar a fazer um trabalho como Porto Alegre fez, um ano de trabalho agora de leitura da cidade, chamando a Ernst Young e chamando a Lambertot e chamando técnicos para se falar de planejamento urbano. Canela está começando agora teve uma audiência pública, eu acho que agora fazem umas 2 semanas, está começando agora a trabalhar no seu planejamento estratégico. Se teve agora a eleição municipal, vai assumir agora um novo prefeito. Eu imagino que é uma ótima oportunidade para a Prefeitura de Canela trabalhar muito forte um planejamento urbano que trabalhe pelo desenvolvimento da cidade, que vai trabalhar por onde investir, por como investir, como é que vai ser o papel do empresário, qual é o papel do setor público. A gente tem uma visão que o setor público tem que tratar de áreas públicas, áreas privadas tem que ser, o mercado tem que regular o que é adequado, obviamente pensando na infraestrutura. E uma coisa bem rápida que é bom de falar é o seguinte: a cidade tem que se desenvolver para onde existe infraestrutura já consolidada ou possibilidade de ampliação dessa infraestrutura. E aí tu vai ter cidades mais densas, cidades mais compactas, cidades com mais caminhabilidade, ou grandes empreendimentos onde o empreendedor vai conseguir criar seu bairro planejado ali, que vai ser quase que um bairro planejado autossuficiente, como já existem empreendimentos ao redor do Brasil. Então, sendo bem rápido, eu acho que Gramado tem o que melhorar no seu plano diretor, que foi recém-aprovado, e Canela está com uma excelente oportunidade de fazer o seu plano diretor de acordo com as melhores classes, as melhores práticas mundiais. Eu acho que é um tema que, como você falou, né, Cláudia, a gente podia se estender aqui, ficar bastante tempo conversando, a gente deu uma pincelada para que as pessoas pudessem entender o contexto agora atual. E aí eu queria que vocês, eu não sei se a gente pode extrapolar aí um tempo. Teve alguma pergunta, Adriana, do chat? Não estou controlando o chat. Lembra que eu disse que a gente não ia controlar? A gente Depois não a gente está dá te uma olhada. ouvindo. Oi? Não estou controlando o chat. Lembra que a gente não fez o acordo de ficar controlando só depois aí. Tá ok. Eu Bom, gente, eu acho que, não sei se a gente pode extrapolar um pouco, mas que cada um falasse brevemente aí sobre os seus empreendimentos, como é que está quando vai ser feito o lançamento, enfim, tanto da Cor, do Clube Med, e o ICO, se tem algum lançamento saindo por aí, para a gente, de repente, fazer os agradecimentos, infelizmente, encerrar o nosso evento, que eu gostaria que durasse mais, mas... Pode, por favor, Rômulo, se puder iniciar. Claro, claro, claro. Bom, primeiro, de novo, mais uma vez, obrigado. Ótimo evento aqui, acho que um evento de qualidade, com bons participantes, bons palestrantes aqui. Espero que o público que assistiu aí tenha ficado contente. E eu, da Cora, aqui me coloco à disposição para a gente falar um pouco mais. Quem tiver mais dúvidas, quiser falar um pouco mais sobre o mercado hoteleiro no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, estou aqui à disposição. Falando sobre os nossos empreendimentos, então a gente deve abrir o nosso novo hotel já em meados do ano que vem, tá? Um novo hotel em Canela. E a gente deve abrir também ano que vem um Ibiza em Pelotas, né? Também no Rio Grande do Sul e Uruguaiana. E estamos tentando também no ano que vem, não sabemos se 25 ou 26, um Ibiza na cidade de Ijuí, que a gente também está lá em fase final de construção. Tem outras cidades que a gente vem prospectando no Rio Grande do Sul, mas a gente está gastando bastante energia e foco na Serra Gaúcha, na região de Bento Gonçalves também, que a gente tem procurado algumas oportunidades, mas Gramado, Canela e Bento Gonçalves têm grandes oportunidades aí para hotelaria e a gente está à disposição aí para conversar quem queira investir com a gente aí, né, em novos empreendimentos hoteleiros na região da Serra Gaúcha e no Rio Grande do Sul como um todo, tá? E a gente já E conversou obrigado, que realmente obrigado. vai ser muito promissor, né? Ó, Muito. Jaime, se você puder apresentar um pouco, brevemente, sobre o projeto da Clube Med. Claro, Cristiane. A história do Clube Med aqui no Sul é uma história bem bacana e bem extensa. Eu vou resumir. O Clube Med aqui na Serra Gaúcha, ele está em fase ainda de aprovação, evidentemente, mas ele é um modelo diferenciado dos demais Clube Meds. Hoje o Clube Med está sempre localizado em todos os
dos diversos países, sempre em mar ou serra. Mar ou serra. Nós propomos para o Clube Med um modelo diferenciado e o CEO da América do Sul, Yannick Dodé, e o presidente mundial entenderam essa ideia que é um Clube Med como âncora, né? Com um salão de eventos, Gramado vai ter uma pista de esqui outdoor, né? Eu Com vi, eu uma vi. alta tecnologia, só tem hoje no Canadá e no Japão, se não me engano. Então, Clube Med, centro de eventos, pista de esqui outdoor. Só que o Clube Med, nesse modelo diferenciado, que eu quero fazer essa distinção, ele está dentro de uma área que nós já adquirimos de 2 milhões de metros quadrados. Então, essa área vai ter Clube Med como âncora, e esse é o modelo que nós propomos para o Clube Med. Clube Med como âncora, uma grande área imobiliária com lotes, casas, apartamentos, área comercial, rua coberta, hospital, escola. O Clube Med, inclusive, quer lançar uma escola de hotelaria para atender toda a região da Serra. Então, é Clube Med, imobiliário, hospital e uma grande área de entretenimento. A gente quer fazer dali uma pequena, guardadas as proporções, uma pequena Disney, né? Todos os empreendimentos, porque hoje quem vai a Gramado, ele tem várias atrações, só que ele tem que estar se deslocando. O nosso objetivo é que a gente tenha nessa área de 2 milhões de metros quadrados, que está dentro da nova centralidade do plano diretor que o Cláudio se referiu, ele está dentro dessa nova centralidade para onde Gramado está crescendo. A gente pretende que as pessoas se desloquem para lá e permaneçam nesse complexo que vai ter todas essas opções. Clube Med como resort, né? Imobiliário, e nós vamos fazer no modelo tradicional, não é multipropriedade, e toda a área de entretenimento. E além desse hospital, que é uma necessidade para Gramado, né? Um hospital de grande porte. Sim. A gente poderia ter até entrado nessa questão, né, das modalidades de empreendimentos, não deu tempo. Quem sabe a gente faça um outro evento para falar um pouco mais a respeito dos empreendimentos propriamente ditos, que eu acho que seria muito interessante. Mas obrigada, Jaime, pelos esclarecimentos. Ico, você tem algum empreendimento que está em desenvolvimento? Enfim. Sim, então, o mercado imobiliário da Serra Gaúcha, né, ele está em constante evolução, e principalmente no mercado de alto padrão, né, de luxo e alto padrão. Hoje nós estamos buscando, né, atender esse mercado. Temos 2 empreendimentos em construção, que é o Volo Home e o Volo Vila Suíça, mais 5 novos projetos, né, que justamente para atender esse mercado, né. Temos o Volo Bosque, que está localizado na Avenida Borges de Medeiros, uma região bem central, uma arquitetura muito diferenciada. Lançaremos ele em breve. Também o Volo Lago, em frente a uma das atrações principais de Gramado, que é o Lago Joaquim Rita Bia, né? Outro empreendimento de alto luxo. E outros 5 empreendimentos que também estão em fase de desenvolvimento, já com projetos na prefeitura. Com esses empreendimentos, né, e sempre atentos aí à demanda do mercado, né, nós queremos né, participar dessa evolução, dessa grande evolução que está acontecendo aí no mercado imobiliário, principalmente, né, com muita valorização e alta rentabilidade, né, que o mercado imobiliário oferece. Então, Bom, queria também pessoal. agradecer a todos aí pela oportunidade em participar, né? Imagina, eu que agradeço a todos vocês. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Como o Cláudio falou, são muitos temas para serem tratados em tão pouco tempo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu percorrer aí, pelo menos seguir o roteiro que nós havíamos programado. Eu agradeço a todos vocês, Ico, Paludo, Cláudio, Rômulo e Jaime. Muito obrigada por estarem presentes. Depois eu gostaria de saber se nós poderíamos disponibilizar esse webinar pelo YouTube, enfim, porque eu acho que seria até importante para a gente divulgar na rede, na Câmara da França, enfim, né? Eu acho que a gente tem que divulgar o nosso país, falar um pouco sobre as oportunidades de negócio. E, bom. Convido a todos que estão assistindo a irem para a Serra Gaúcha, investirem na Serra Gaúcha. Estão os principais players de mercado. Caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. A gente passa as informações necessárias, tá bom, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu, para quem ficou conosco todo esse tempo. Bom, pessoal, muito obrigada, Adriana. Obrigada aí por nos auxiliar. Eu não Eu sei se teve quero... alguma pergunta. Desculpa, como? Não sei se teve alguma pergunta, algum comentário, mas acho que você está acompanhando o chat?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi a Corrine, ela agradece, ela precisou sair porque ela tinha uma reunião às 11, agradece a participação de todos vocês. O debate foi muito rico. Ela está dizendo que ela lamenta que ela não conhece ainda a Serra Gaúcha. Aliás, ela ia conhecer. Eu estava organizando um evento na Moenesi, na Shandong, no sul, que seria exatamente no momento em que aconteceu aquela tragédia horrorosa e nós tivemos que cancelar. Ia ser uma visita dos CEOs, de alguns CEOs associados da Câmara, que conheceriam a Maison, acho que chama Casa Chandon, se não me engano, lá na LVMH no sul, na Serra Gaúcha, que infelizmente precisou ser adiado, né? Não foi cancelado, ele foi adiado, porque assim que as coisas estiverem tranquilas, provavelmente em meados de 2025, a gente retoma esse projeto de levar os CEOs da Câmara para a Serra Gaúcha. E então agradecemos demais a disponibilidade de vocês, o conhecimento de vocês, e assim acho que eu receber todos os termos de consentimento para usar a imagem dos ilustres senhores, eu disponibilizo o link com a gravação do evento. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, viu, pela presença. Bom Obrigado. dia, bom Bom dia. dia. Bom Até dia, Bom bom logo. dia. dia. Até mais, até logo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.